Eu voltou. Opa, a gente estava falando sobre um pouco da estética da tradução, né? Pode concluir a fala e depois a gente passa para as observações do pessoal, se tiver alguma. Tá, agora, Tá então bom. agora eu quero passar, então vocês viram então uma perspectiva assim breve do que é essa ideia de transcriação e aí vamos para o movimento. Seríamos nós na filosofia capazes de gestos aproximados, transcriadores, como esses que Haroldo de Campos e seus amigos experimentam? E aí eu quero afirmar que transcriar a filosofia implica numa função autoral do professor, que é uma função interpretativa e valorativa dos problemas e dos conceitos com os quais lida a partir dos textos, né? Que são os textos primários, talvez os originais, mas necessariamente lidando, né, com as traduções existentes. É graças a essa função que a filosofia, com os seus problemas e os seus conceitos, não se transforma em letra morta. É o professor de filosofia que dá prosseguimento ao vitalismo das ideias, aos argumentos e aos temas filosóficos. É o professor de filosofia que garante sobrevida à história da filosofia. Somos nós que renovamos todas as semanas os desdobramentos problemáticos próprios a esse modo de pensar. Isso porque, assim como o tradutor, o professor é um humano datado e situado de carne e osso que vai aos textos herdados, produzidos por humanos datados de carne e osso, situados em outros tempos e espaços, que enfoca pela ótica do presente, que é o seu, para então transcriar. Então, eu quero afirmar que cada tempo que nós somos professores de filosofia, quem já é professor velho como eu, já sou professora há mais de 20 anos, não é possível acreditar que nós não façamos alguma coisa outra a cada vez que nós nos voltamos para os textos e fazemos o movimento tradutório nas nossas aulas. O que faz o professor de filosofia transcriador em suas atividades? O que a gente faz? A gente seleciona as heranças, a primeira coisa que nós fazemos. E nós selecionamos por nosso gosto. Mesmo se a gente fica no caso do Descartes. Os professores de Descartes, de filosofia moderna, que lidam com ele, eles não trabalham com todo Descartes, eles selecionam. E às vezes, dentro do próprio de um livro só, se seleciona partes. Então, é o gosto do professor que está em questão também. Seleciona aquilo que dá a pensar para ele. E aí o professor, a partir disso, toma a tradição viva e se responsabiliza pela vivacidade. Não trata como peça mortuária o filósofo que ele vai dar de herança. A própria constituição da tradição é vista como um processo de tradução que opera sobre o passado a partir de uma ótica do presente. E a tradição para os irmãos Campos e o Décio Pignatari, é muito legal isso aqui, é uma ideia assim, que eu quero trazer para a gente pensar nas próprias palavras. Tradição é um movimento do pensar que se constitui na consciência receptora. Porque sempre a gente fala da recepção, da tradição, nós estamos falando da recepção, daquilo que a gente se apropria do passado, que nós damos luz, né? Porque se nós formos olhar, não são todos que estão no nosso curso de História da Filosofia, não é só o que teve, né, na História da Filosofia. Nós escolhemos alguns. E aí nós fazemos o movimento de traditar. Lida com a tradição, faz a tradução, mas dá um novo significado. E essa é uma expressão que eles criam também. Traditar. É a tradução como tradição do passado no presente. E isso vai implicar uma liberdade de escolha, uma liberdade vigiada, que é a do próprio professor que escolheu, por uma consciência seletiva e crítica. Não é uma consciência que nos vigia, que seja outra, por exemplo, de um MEC, de uma escola sem partido, de uma SET, por exemplo. Somos nós mesmos que temos essa responsabilidade e uma consciência seletiva.
E é com esse movimento que o professor transcriador prepara as condições de criação do que ainda não foi criado. E aí, nas palavras dos irmãos Campos, o conhecimento efetivo do que foi feito é a melhor maneira de nos prepararmos para fazer e entender o que não foi dito ainda e o que se pode fazer de novo no tempo que nos coube viver. O que o professor faz é desbravar caminhos, construir novos repertórios de composição filosófica, elaborados com elementos singulares de textos primários, integrando-os, e aqui essa ideia é importante, ó, nós integramos essa herança à cultura de chegada. A contemporaneidade, somos nós quem damos para esses textos. E aí nós tornamos os textos herdados lá de 2000 e tantos anos contemporâneos a nós. E aí nós fazemos nesse movimento tradutório criador os textos se adaptarem às formas que nós vivemos, como nós pensamos o mundo, e podemos nos relacionar com esses textos e pensarmos o nosso próprio presente com eles. E isso implica uma docência transcriadora. É uma outra posição que nós ocupamos como professores. Então, na medida em que a gente toma a tradição herdada, em primeiro lugar, com os textos que escolhemos, não são monumentos gloriosos, intocáveis, mas como coisas criadas, como coisa feita, como coisa humana. Essa é uma forma de manter a assinatura criadora conceitual, que é inerente ao filósofo, né? Como dizem o Deleuze e Guattari. Como é que nós tornamos atual a criação do filósofo? Tomando como criação, como coisa feita, e não como um objeto religioso, né? Sagrado. E essa é a melhor maneira de nós homenagearmos essas figuras que nós tomamos de herança. O conhecimento e a habilidade que os autores tinham sobre aquilo que criaram, somos nós que vamos mostrar, somos nós que vamos vivificar. E essa é a função maior do professor. Fazer esse movimento que dá vida de novo, sobretudo ao movimento de criação. Eu tinha muita coisa para falar, mas nós temos que terminar. E eu quero terminar com uma ideia de um cara que não era filósofo, mas que todos vocês já ouviram falar, que é o Paul Valéry. Ele escreveu Descartes. Talvez tenha, eu tenho um livro velhinho aqui que eu ganhei de herança da minha professora Sandra Coraza. E ele escreve, e é irônico, né? Irônico não, é ótimo, porque no Brasil saiu numa coleção chamada Biblioteca do Pensamento Vivo. E aí, então, ele é um francês, né? Vivendo 300 anos depois do Descartes. Daí ele começa, então, no encontro dele com o filósofo. É preciso que cheguemos a sentir as exigências e os meios de seu pensamento, de tal maneira e com tal perseverança, que finalmente pensar nele seja imprescindivelmente pensar em nós. Seria essa a maior das homenagens. Indago a mim mesmo. Que é que me espanta mais nele? Visto que será exatamente isso que pode e deve perdurar ainda. Ou o Taumatzen grego. Aquilo que em sua obra nos impele para nós mesmos e para nossos problemas, pois comunica a essa obra nossa própria vida. O que é o som de sua voz humana. O G e o Moá explicitamente evocados, devendo nos introduzir em maneiras de pensar de uma inteira generalidade. Eis o meu Descartes. E aí ele finaliza perguntando: o que seria um Descartes nascido em nossa época? E aí eu quero fazer esse movimento, né, para que a gente se pergunte isso. O que seria um Platão em nossa época? Quais seriam os pretendentes que ele tentaria afastar? Quais critérios ele criaria, por exemplo?
Então, se nós fizermos esse tipo de movimento no encontro com os nossos autores, nós daremos vida como os próprios tradutores das melhores traduções, das mais atuais traduções, têm tentado fazer. E para encerrar de verdade, esse movimento, então, que eu queria ainda falar do movimento da antropofagia que entra aqui. O Haroldo de Campos, ele ele se declara um herdeiro de Oswald de Andrade. Ele vai dizer que se trata de uma deglutição antropofágica, esse movimento tradutório, e que implica ser um mal selvagem, desabusado. Para quê? Aí eu trago, né, para a gente pensar o ensino da filosofia. Nós poderíamos, desse ponto de vista, variar o repertório filosófico. Aquilo que já foi feito, traduzindo outra vez, mestiçando com elementos outros. E aí eu quero trazer essa ideia de que dar atualidade para os nossos filósofos é também misturar com a não filosofia. Isso é algo que está muito presente na própria filosofia do Deleuze e do Guattari, fazendo um movimento que é um gesto criativo, né? Fazendo esse hibridismo, essa mistura, a afirmação daquilo que tem de mais bonito do brasileiro, essa mesticização, se essa palavra existe, para afirmar, né, que a criação vai sair daí, quando nós pegamos um elemento ou outro e trazemos para dentro daquela filosofia que a gente ama e se dedica tanto, podendo criar algo novo. E isso eu tenho visto muito acontecer nos nossos melhores trabalhos aqui no PPG. Os trabalhos mais criativos são aqueles que trazem um elemento de fora. Só um caso. Nós temos um estudante que ele fez, o Caio, ele fez um trabalho com Rousseau no mestrado, agora ele já está no doutorado. E a pessoa convidada externa, ela ficou maravilhada, que ela nunca tinha conseguido pensar uma solução para um determinado problema no Rousseau. O que é que ele fez? Ele trouxe músicas brasileiras para dentro do Rousseau. E criou um capítulo, assim, que os rousseauistas especialistas ficaram muito fascinados. E o que ele fez? Ele fez esse movimento antropofágico, né? Devorou Rousseau nesse movimento de ficar só com aquilo que lhe sustentaria e pegou outros elementos para devorar e criar um movimento de deglutição, né? Fazer uma outra coisa. O meu Rousseau, assim como o Paul Valéry nos encoraja a fazer. Enfim, nossa, eu achei que uma hora ia ser muita coisa, eu tinha muito mais para dizer. Vamos lá, obrigada. A gente agradece, maravilha. Foi muito bom esse momento aqui. O pessoal já está falando que gostou. Para quem está assistindo e quer certificação da participação da live, o link para acessar, para preencher o formulário para os certificados vai estar na bio e está passando aqui nos comentários também. Professora, o Gabriel Panisson, ele é aqui do PET também, ele fez uma questão aqui, ele pergunta assim: você pensa que essa concepção pode dar brecha para uma filosofia feita de qualquer jeito, ou seja, demasiadamente distante do que o autor original quis dizer? Em primeiro lugar, essa pergunta supõe que se saiba o que o original quis dizer, né? Então, como eu suponho que a gente não tem o poder de dizer o que o original quis dizer, eu não posso nem seguir adiante, né? Mas a outra parte da pergunta, né? Uma filosofia de qualquer jeito. Eu não sei o que é que você supõe, né, nessa pergunta. Mas pode ser que aquelas figuras que recusam a perspectiva da tradução transcriadora do Haroldo de Campos, que torcem o nariz, eu disse que provavelmente tem muito professor que vai torcer o nariz, poderá dizer que isso não é um trabalho sério. Mas me parece que, e é um outro elemento assim, que eu teria dito antes, que o Deleuze no abecedário, no P de professor, ele, que está disponível também, vocês têm acesso a isso. Ele diz assim, para um professor, para ele, né, dar uma aula, ele precisava de muito ensaio. E ele precisava se impregnar do filósofo, ele precisava ficar encharcado e completamente apaixonado pelo filósofo, para poder ter uns instantes de inspiração e então estar preparado para dar a aula. E a aula implica muito ensaio. E o que é isso?
O que é isso? Não é o trabalho mais exatamente de um determinado jeito que tu entra, né? Que aí tu fica bolando a tua aula, bolando o teu artigo por muito tempo, muita dedicação. Por exemplo, para mim, assim, para qualquer aula, mesmo que seja uma disciplina que eu já tenha dado muitas vezes, o tempo que eu fico planejando, me dedicando a estudar o autor, é muito maior do que o tempo que eu vou ficar com os estudantes trabalhando essa matéria. Então, não, necessariamente não é de qualquer jeito essa relação. É de um jeito próprio, escolhido pelo professor para aquele momento de aula, para aquela turma. Então, é ao contrário. Então, eu só posso falar dessa parte, porque a outra parte, eu não suponho que a gente possa saber o que exatamente o autor quis dizer. Mas Tem uma obrigada frase pela assim, questão. E a ideia é que a gente continue pensando isso, né? tem uma frase acho que é do Pedro Professor, que ele fala que uma aula é tanto, não é só exposição, é tanto emoção quanto a exposição, né? É. Muito interessante. Que precisa ter afeto. E me parece que esse elemento da nossa relação com a história da filosofia é só com afeto que nós podemos garantir essa sobrevida dos textos dos filósofos. E acho que não. E afeto pode ser ódio também, né? Do filósofo. O próprio Deleuze, ele tinha ganas do Kant, mas também tinha paixão, né? Se for olhar, o Kant está sempre ali, ele sempre tem uma questão. Eu escrevi um texto uma vez, é o inimigo mais íntimo do Deleuze. Então, o afeto é isso também, né? Ter muita raiva do filósofo, das coisas que ele disse, né? Contra, por exemplo, contra o povo, contra a democracia. E às vezes a gente tem que dar vontade de dar razão para Platão. Então, é muito isso, assim, que eu também tento viver essa relação com os autores. Eu acho que ainda um pouco enganchado nessa pergunta, eu queria comentar um pouco sobre, já que a gente trouxe Haroldo de Campos hoje, um pouco sobre a arte, assim, que a gente tá geralmente, estava lendo agora há pouco o que é a arte do Tolstói, e ele fala que ele não entende Baudelaire, ele fala mal do Beethoven, fala mal do Michelangelo, do monte de gente. E parece que a gente, quando olha para a arte, se pergunta sempre o que isso significa, né? E quando a gente, por exemplo, vai ler um poema concretista, por exemplo, Beba Coca Babicola, do Pignatari, né? Um poema famoso, ele repete a mesma frase três, quatro, cinco vezes, né? E o que isso significa? Porque repetir se a frase tem o mesmo, significa a mesma coisa. Deleuze e Guattari, ou a Corazza, quem seja, proporia, no caso, um outro tipo de pergunta, ao invés de perguntar o que significa, perguntar pela funcionalidade, né? Como isso funciona, como funcionaria isso. Né? Tu já deu a resposta. Mas é isso, assim. O Deleuze, ele por muito tempo, assim, anos 60, ele flertava muito com essa pergunta, né? O que significa, o que é. E o Guattari, ele fez uma grande mudança, o Deleuze reconhece isso, e ela parece, a crítica ao significante, a essa pergunta mesmo, o que significa, ela é muito forte no Antiédipo, já está na primeira página, né? E eles põem no lugar a pergunta como isso funciona. Isso funciona para você? E bem mais tarde, vai estar lá no Conversações, ele faz uma entrevista justamente falando sobre o Antiédipo, e ele fala sobre um livro, a forma livro. Existem dois tipos de livro, dois tipos de relação. Isso depois vai ser desenvolvido também no platô do Rizoma, no Mil Platôs. Existe a forma arborescente do livro, que é justamente essa perspectiva cartesiana, né, de que existem as raízes, os troncos, e aí lá na raiz estaria, né, o que mesmo o filósofo quis dizer, o que isso significa mesmo, que eu acho que deve ser isso que está na pergunta anterior, né. E aí vai estar sempre em busca de uma essência. E eles propõem modificar a pergunta e vai se estabelecer uma nova relação com o livro. Perguntar como isso funciona. Este livro funciona para você? Isso implicaria numa relação, numa perspectiva de livro rizomática, com diferentes entradas.
Então, a perspectiva da forma livre, ela teria uma entrada, tu teria que ler muitos comentadores primeiro, para depois entrar no filósofo, e aí ter lido as obras anteriores do filósofo para chegar naquela obra, e aquela coisa que nós precisaríamos viver muitas vidas para conseguir fazer isso. E a proposta dessa outra relação, e inclusive daí o Deleuze diz, se esse livro não funcionou para você, jogue fora e pegue outro, não se demore nessa busca pelo significado. Mas antes do encontro com o Guattari, o Deleuze fez uma conferência, e eu vou lidar mais com isso no próximo ano. Ele fez uma conferência chamada Método de Dramatização. E ele mostra que na própria história da filosofia, a pergunta o que é, que está associada à pergunta o que isso significa, ela é, na verdade, muito pouco explorada. Não é muito explorada pelos filósofos. Ele vai mostrar que o Platão explorou bastante essa pergunta, mas nos seus melhores textos, que ele vai falar que é o Político e o Sofista, ele não usa essas perguntas, ele faz outras perguntas. E o Hegel fez essa pergunta. Mas se for olhar os outros filósofos, e aí ele vai evidenciando isso na conferência, os filósofos eles fizeram perguntas como, com quem, de que modo, quando. Então ele pulveriza, mostrando que por baixo do discurso do que significa, que seria o discurso do Logos, há um drama acontecendo na própria elaboração do pensamento filosófico. E é esse drama, pelo método de dramatização, que vai ser determinado pela modificação dos tipos de pergunta, que vai se estabelecer uma nova relação com os textos filosóficos. Então, tudo vai depender de como é que nós perguntamos e de como é que nós tomamos o texto. Agora, trazendo o Haroldo de Campos, né, para nós. Se nós tomarmos os filósofos, os textos deles, como coisas feitas, como um movimento em que eles estavam lutando com forças contra forças, tudo muda. E é o que nós vemos no discurso do método, né? O Paul Valéry, ele mostra, ele fala, ele escreve o Descartes dele e mostra como era a luta, o movimento de pensamento que o Descartes tinha com a sua época, né? Ele torna isso muito explícito lá na escola, né? Que ele estudou, La Flèche. Então, se nós olharmos para o drama que subjaz a todos os textos dos filósofos, contra aquilo que ele lutou, com as forças com que se associou, é outra relação. Então, a pergunta do como isso funciona, ela pode ser pelo menos dupla, né? Como isso funciona na filosofia do autor, então, uma obra pensada como uma peça se compondo com outra, uma respondendo a outra, né? Isso tem muito, assim, é legal que quando a gente começa a ler muito um filósofo, a gente começa a ver que são movimentos conceituais que foram se modificando, que ele foi fazendo com outras relações, isso no interior da obra, e o outro conosco. Como isso funciona para mim, né? Como isso funciona para você, no desenvolvimento das conexões que você está fazendo com a filosofia, na tua formação, vocês como estudantes, né? Com o que é que vocês se relacionam? O que é que faz vocês gostarem muito de um filósofo e odiarem o outro? Qual é o elemento que pegou vocês de jeito, assim? E eu ia desenvolver mais isso, que eu ia propor, assim, um exercício de generosidade nosso dos professores com os estudantes. Porque eu vejo que os estudantes, em geral, eles olham para a gente e acham que a gente já nasceu assim e está feito desde sempre assim. E se nós tornássemos mais objetiva a história da nossa relação com os textos, com os filósofos, eu acho que seria um empreendimento bem importante na vida dos estudantes também. Porque é encorajador perceber todos os percalços que a gente passou, não pelas dificuldades, eu cheguei até o título que eu cheguei por tais dificuldades, não, é exatamente os movimentos que foram feitos de como é que a gente foi escolhendo aquele determinado autor, aquele determinado tema, obra, e deixando outros de lado, e às vezes se apaixonando por muito tempo por um e depois largando de mão, não suportando mais. Então, eu acho que esse tipo de movimento ajudaria muito os estudantes na própria graduação, né?
fazendo assim para vocês criarem o próprio caminho de vocês, porque não tem caminho feito. Não tem. E aí eu quero trazer o Rancière aqui, que eu adoro também, do Mestre Ignorante. Ele vai dizer assim: cada um traça a sua própria parábola em torno da verdade. Nós não podemos seguir o traçado, o caminho de outro, não tem jeito. Enquanto nós fizermos isso, nós estaremos nos embrutecendo. Uma figura, né? A pessoa emancipada é aquela que cria o próprio caminho. E é ao lado, né? Ao lado de uma outra parábola, ao lado de um outro movimento que às vezes até poderá se cruzar. E ele vai dizer que nesses instantes, radicalmente sim, ele chega a dizer, né? É um movimento embrutecedor. Mas nós estaremos emancipados quando nós conseguirmos fazer a partir das coisas que nós aprendemos com os outros, é lógico, mas fazer o nosso próprio caminho. E aí seria com as conexões. E poderia ser, por exemplo, quem gosta de poesia, né? Conectar filosofia com poesia, conectar com música, com literatura. E tem quem diga, né? Tem inclusive quem torça o nariz para aquilo que Deleuze faz, né? Isso não é filosofia, porque ele traz muita coisa de fora. E aí, pela perspectiva do próprio Deleuze, nós diríamos, não, isso que é filosofia, né? Esse contato direto com a não filosofia. E se nós formos olhar, né, um dos filósofos mais sérios, vamos ficar com o Kant, o que ele fez? Olha quanta ciência ele precisou recorrer para construir a crítica da razão pura, né? Ele estava em diálogo direto com a ciência do seu tempo, e tanto é que ele queria fazer uma filosofia, né, para o seu tempo, à altura daquela física que estava se produzindo. Então, se nós formos olhar, o hibridismo ele está muito mais presente do que parece. Muito bem. O professor Marciano aqui, ele mandou uma pergunta. Ele primeiro agradece, fala assim, parabéns pela fala, muito boa. E depois ele comenta, entendo que essas ideias que você trouxe são uma forma também de defender a ideia de que uma aula é um ato criativo e não se pode reduzir tal atividade a uma ação mecânica. Em um momento da sua fala, você fala da ideia do professor como guardião da civilização. Sempre penso isso na universidade e na escola. Você não acha que essa ideia deveria ser reforçada em nossos discursos? Ai, Marciano, é o que eu tenho feito direto em todo lugar toda aula, todo lugar que eu estou, né, falando para outros, é muito isso, assim. Se não é a barbárie, é a garantia de que haverá civilização, ou que talvez nós voltaremos a ocupar espaço na civilização. É por essa via. A universidade, ela tem um papel e as pessoas, eu acho que as pessoas da própria universidade, assim, não são todas que têm essa clareza, não têm essa consciência. A função civilizatória do professor, tanto da universidade quanto da escola, ela é imprescindível e ela é insubstituível. E eu quero defender isso, eu acho que nós precisamos ter mais companheiros defendendo isso. Porque qual outro lugar, né, que nós vamos nos encontrar com a tradição e com a pluralidade que é tão própria nossa da filosofia? Eu acredito que vocês aí também na Unicentro, né, tenham essa marca da filosofia, cada um estudando, ainda que estude o mesmo filósofo, estudando outras perspectivas e fazendo variações, recusando absolutamente o dogmatismo. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, né? É clichê eu dizer, é ato de resistência. Não é ato de resistência apenas, é um ato civilizatório. E o fato de estarmos aqui hoje, né? Vocês, esse movimento tão lindo do PET, é isso, é em nome da civilização. E nós poderíamos estar num movimento de criar para frente, né? Só que agora nós temos que dar passos atrás, recuperar esses elementos que são tão valorosos, que nos chegaram até nós, e preservarmos. Quando eu falo, né, que nós precisamos defender a herança, é isso também, é fazer a preservação do jeito que nós conseguimos fazer, que seja por lives, pela escrita de textos, né, por encontros, por conversas com os estudantes entre nós, para ter ainda esse elo, né, essa linha que vai atravessar e passar por esses tempos tão terríveis que a gente está vivendo e que eu espero que é o que vai sobrar, né? Isso vai ficar no passado, essa barbárie que nós estamos vivendo.
E nós temos um papel imprescindível, e não é de graça que a universidade, que as escolas e que os professores estão sendo atacados. É justamente por causa desse papel. Deixa eu fazer um merchandise. Eu vou colocar depois, eu vou informar para ti, daí tu divulga. Eu tenho 2 projetos audiofônicos. Eles nasceram na pandemia. Um chama Doses Literárias e o outro Eu Li Filosofia para Ti. E no Eu Li Filosofia para Ti, eu gravei esse texto do Bertrand Russell. Ele é um texto bem curtinho, dá 40 minutos só de gravação. E é um texto que é escrito, eu acho que é ainda durante a Segunda Guerra, acho que ele é de 1940, que ele insiste nisso, né? A principal tarefa nossa é a de ser guardião. Então, fazer esse movimento de pensar um texto escrito na guerra, naquele tempo que parecia o fim, né? Chegar ao ponto que se chegou de se encontrar com o poder de destruição que nós conseguimos constituir, né? Nós como humanos, e olhar todo o movimento posterior da retomada desse cuidado com a civilização, se encontrar com esse texto e ele conversar conosco, é justamente isso, da atualidade, da vivificação que nós podemos dar para ele. E fazer isso que o Marciano insiste, né? Será que nós não temos que falar mais sobre isso? Hoje nós temos que falar e fazer mais e mostrar, né? E os riscos que nós estamos correndo, que antes eu dei uma anunciada, eu acho que nós precisamos nos ocupar também, porque o risco da ideia de que o professor ele pode montar uma aula e depois ela ser replicada infinitamente, tá aí esse risco, né? Com as aulas gravadas que nós temos feito. Eu, por exemplo, sempre gravei as aulas porque era uma determinação aqui. O que vai ser feito com essas aulas? Está nos garantido que nós somos proprietários, mas nós não temos visto isso nos EAD da vida, né? Então, o risco de nós perdermos esse lugar, que vai ser perder o lugar da função do professor e ninguém vai substituir, eu acho que também é o fim de uma perspectiva civilizatória. Então, afirmar o nosso papel criativo de relação de novidade com a tradição é fundamental. E fazermos isso, né? A cada vez. A gente ainda tem 20 minutos e tempo para mais 1 ou 2 perguntas. O professor Gilmar, ele primeiro parabeniza, fala parabéns, Esther, muito cativante a sua fala. E depois ele pergunta, será que todos os desafios de traduzir a filosofia feito em terras tupiniquins são semelhantes àqueles abordados na sua fala? Inclusive, eu acho que terra tupiniquim tem muitas, né, Gilmar? E cada um de nós tem desafios, né? Ontem eu assisti um documentário que eu não acreditava, até indico para vocês, se vocês não viram. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. É a história de uma cidadezinha que é a capital do jeans, lá em Pernambuco. É assustador. Eu nunca mais vou usar uma calça jeans do mesmo jeito, me relacionar com jeans do mesmo jeito. E quando a gente começa a ver como é que é a cultura daquele povo, que só costura calça, costura bolso de calça, o passador do cinto da calça, o que é que virou a vida daquelas pessoas daquele lugar, é uma coisa assombrosa. E eu me perguntava muito, não, em nenhum momento se pensou o que seria o papel da escola lá. E aí eu comecei a rir no meio, assim, de rir de nervoso e pensando, por que para essas pessoas o ensino de filosofia, a luta nossa aqui, né? Mas certamente os professores de Pernambuco também teria importância de nós afirmarmos o papel civilizatório da filosofia, da sociologia, das artes, da educação física dentro da escola. Então, as terras tupiniquins são tantas quantas há metro quadrado, eu acho, no Brasil inteiro. E os desafios, assim, é de cada um de nós, né? Eu tenho usado muito uma figura de linguagem que eu tirei do Kafka, que é a ideia do buraco. A gente é como um cão cavando o nosso buraco. E cada um de nós, cada professor, se avê com aquela turma no seu buraco. E vocês já viram a atenção que um cachorro dá
ao fazer o seu buraco, provoquem um cachorro fazendo buraco, ele não vai dar mínimo, ele só vai cavar o seu buraco. E essa imagem me agrada porque eu acho que é muito isso que nós somos. Nós somos, apesar de tudo, nós criamos, né, condições para que nós possamos escolher o que vai estar no nosso buraco, o que nós vamos tirar e o que vai ser posto ali, nós vamos manter ou não. Então, a atenção absoluta que nós damos, e se nós pensarmos esse papel civilizatório das nossas aulas, da nossa tarefa, associado ao papel transcriador de cada uma das nossas aulas, eu acho que nós ganhamos muito mais dignidade nessa tarefa, sobretudo agora, do 21, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, neste país tupiniquim, e que precisa de muitas frentes. E eu acho que a filosofia ela tem muito a contribuir e a afirmar a função de cada um de nós. E dar vida, dar graça às nossas aulas implica também um compromisso ético com os nossos estudantes. Porque às vezes a gente também nessa circunstância, né? Nós podemos ligar lá o nosso programa, que cada um está usando uma plataforma. Ah, tá bom, vou levantar daqui, vou ali, vou dar minha aula agora e depois eu volto para lá, porque tá tudo meio mecânico, né, na nossa relação. Tá, e daí mais um dia que passou e os 2020 não vai ter tido graça nenhuma, né? Então, pensar que os instantes das nossas aulas, eles são momentos de encontro, que cada um tá na sua toca, né? Mas tá se comunicando por essa via que é ótima para isso. E fazer daquele momento, pelo menos alguns instantes, né? De trazer marcas, assim, para aquela aula, eu acho que é fundamental. É uma questão de dignidade e de ética conosco mesmo, em primeiro lugar, e com aqueles que estão na frente da tela. Enfim, são muitos os desafios, mas eu acho que esses elementos da perspectiva brasileira, antropofágica, da transcriação, dessa afirmação de que nós podemos pegar os europeus e transformá-los como não é misticismo, é uma mestiçagem, eu acho que vale a pena, sim. E é um trabalho, vamos falar de seriedade, né? Um trabalho muito mais sério, porque ele é muito mais comprometedor e desafiador do que simplesmente a gente pegar um autor, um comentador clássico e lidar com eles. Mas para mim, assim, não dá graça, né? Fazer simplesmente isso. Porque tem que ter graça a vida, né? Senão não vale a pena viver. Mais uma pergunta do Bruno Bueno, ele também aqui do PET. Ele fala assim: parabéns, professora. Você acredita que a figura do transcriador seja um personagem conceitual em vias de criação? Ou seja, embora as dificuldades atuais em nosso contexto, há algo que aponta nessa direção? Você apontou, né, Bruno? Muito obrigada. Eu nunca pensei no professor transcriador como um personagem conceitual. Que ótima deixa. E como figura também, né, que se desenvolve a ideia das figuras lá nas artes, eu acho que vale a pena pensar isso. E é muito boa a questão, assim, me mobiliza. Pensar a gente nesse movimento de seriedade com a tradição, de seriedade com alegria, né, ao mesmo tempo, de compromisso com a cultura, com a civilização, com essa herança que a gente recebeu e que só vai estar viva se nós passarmos adiante. Sendo esse professor um personagem que transita entre as obras que compõem a história da filosofia e entre as nossas paixões, né, da música, da literatura, do cinema, e conseguir compor isso, terá muitos personagens, né, conceituais chamados professores transcriadores, e a gente pode dar um substantivo próprio para cada um deles. Que bonito isso. Eu acho que é isso aí, um personagem conceitual para pensar filosoficamente o ensino de filosofia, como um problema, né, filosófico. Muito bom. Bonito. Acho que a gente vai se encaminhando já para a última pergunta, e ela talvez fuja um pouco do tema, talvez não, mas
gente que no Paraná o Paraná foi um dos 15 estados que aderiram ao programa das escolas cívico-militares, né? E tanto aqui em Guarapuava quanto aí em Toledo, 3 das escolas aderirão a esse sistema. Diante disso, eu queria perguntar mais ou menos como conceber um ensino que visa a diferença, que visa a criação, a transvaloração, o devir, o que seja, num ambiente como uma escola cívico-militar, ali, com todo mundo usando farda e falando sim, senhor. Ai, isso também me toca demais. Qual foi a primeira coisa que aconteceu depois que saíram? Daí saiu, né? A multidão quis muito. Saiu o currículo, né? A grade curricular. E qual. Não foi surpresa, porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Uma hora para filosofia, uma para sociologia e uma para artes, né? E aí jogou o resto para português e matemática. É isso. É para não ter lugar para a diferença. É para não ter lugar para a criação que se cria a escola cívico-militar. Por quê? Porque a diferença e a criação, elas não cabem na fila, elas não cabem no uniforme, né? E eles sabem muito bem disso. E que se a primeira ação foi essa, foi tirar, foi dizer, ó, vocês causam a desordem. E o que é a ordem? O que é a organização? É justamente esse movimento em que não se pode ser si mesmo, né? Não se pode ser singular. Se quer a uniformidade, se quer a identidade única, bah, dos horrores, assim. É isso, assim, o que a gente ouviu e leu, né, nos comentários durante aqueles 2 dias de votação, a gente nunca tinha ouvido, Deus sequer imaginado o que é que pensavam, né? E é muito isso, assim, é necessário negar todas as circunstâncias do pensamento que possibilitariam criar outras saídas, outras possibilidades de vida, afirmar o devir para, então, opor a ordem, né? Isso é a ordem. A ordem é negar aquilo que é inegável. E, assim, mas eu também já... Não sei se é a idade, o que é. Eu não acredito que vai ser possível, porque em algum lugar vaza, né? E aí é o antiédipo de novo. Vai vazar, não tem jeito. Os fluxos estão aí, as forças de vida estão aí. Por mais que se queira reprimir, por mais que se queira prensar essas forças, dar uma forma para elas, dar um uniforme para elas, em algum lugar vaza. O dramático é que pode vazar pela violência, né? Pode vazar pelo abuso. É lógico que as artes, a filosofia, a educação física, a sociologia, a literatura criativa, elas permitiriam que isso que precisa vazar, que é pura força, se transformassem em formas, necessariamente, que afirmariam modos de vida, né? O risco dessas forças vazarem e se transformarem em negação da vida dos outros, da vida da diferença, é enorme. Eu acho que nós estamos correndo um risco muito grande. Mas, né, a sociedade, o público, apesar desse dizer que é democracia, não foi democracia porque não teve esclarecimento, as pessoas votaram numa coisa que eles estavam achando que era colégio militar e que não é, eles não teve debate, as pessoas não sabiam, não estavam esclarecidas, mas elas escolheram num ideal, num sonho, e eu acho que nós, da filosofia, precisamos olhar para isso. Por quê? Por que elas escolheram isso? E é uma pergunta que o Deleuze e o Guattari trazem também no Antiédipo, que não é deles, né, do Reich, que é porque o desejo deseja ser reprimido. E é isso. É um desejo de repressão do desejo, né, de não saber o que fazer mais hoje com as forças em desordem. Mas que tipo de ordem vai ser dada? Que forma vai ser dada? Esse que é o dramático, né? Então, nós afirmarmos, né, voltando à pergunta do Marciano, nós afirmarmos o papel civilizatório implica também perguntarmos que civilização. Porque a civilização não é sempre só coisa boa, né?
Ai, essa pergunta doeu, né, para a gente finalizar. Mas é isso, é disso que se trata, né? Se a filosofia não incomodar, não fizer mal, ela não está cumprindo o seu papel. E eu falei, por fim, né, agora, uma vez que a primeira iniciativa, a primeira publicação foi a redução da filosofia, da sociologia e das artes, é ali que está a grande razão de nós existirmos, né? E nós existiremos como a gente já existia antes de 2008, aqui no Paraná em 2006, em algumas formas de expressão, nós existiremos, nós resistiremos e nós criaremos saídas. E criar saídas é próprio da vida, né? Basta ver as plantas, olha os lugares mais estranhos em que elas nascem. E assim são as ideias também. Se hoje nós olhamos para a história da música brasileira e vemos que ela era incrível durante a ditadura militar, eu acho que nós precisamos nos perguntar por que será, né? Quais são as vias que o ser humano cria? E eu acho que nós da filosofia estamos nessa via. E afirmar o nosso papel criador, afirmativo e de resistência, eu acho que é uma grande coisa. E ter vocês jovens aqui conosco é muito bom. Porque também nos encoraja, né? A gente assumiu quando era jovem, e aí ter outros jovens atrás, assim, atrás ao lado, atrás no sentido, não é atrás, né? Mas no sentido de virem depois, né? É muito importante. E é lindo isso que vocês estão fazendo. E eu agradeço muito as questões. Desculpa se eu enrolei, eu achei que uma hora ia caber mais o que eu queria falar, mas foi uma alegria. Ah, tem 10 resistentes ainda assistindo, muito bem. Maravilha, professor. Eu queria então de novo agradecer a senhora ter dedicado esse tempo para estar aqui com a gente, quase 2 horas, um sábado à noite. Muito bom. É sempre bom falar com qualquer pessoa, é sempre bom falar sobre Deleuze. Foi um ótimo tempo que a gente gastou aqui. Então E tá, acredito que muito, seja isso. muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos aqui na União Oeste. Então, a gente está com as portas do PPG abertas para vocês. Aliás, vocês mandam gente muito boa para nós, é impressionante. O Marciano se encheu de orgulho esse ano na seleção. Vocês são incríveis mesmo, assim, não é puxa-saco, mas se vê como vocês são empoderados por meio da filosofia. E como vocês são articulados, assim, na oralidade, isso é uma das características que eu já tinha falado para o Marciano, que eu já tinha visto de vários que vieram para cá, de vocês, e é algo que os professores fazem com vocês, que eu tenho muita curiosidade para saber, como vocês são bem articulados oralmente também. Parabéns, muito obrigada. Então, vamos lá, né? O sábado continua, nem que seja um filminho. Então é isso. Obrigado a quem assistiu Obrigada, tudo de e bom. ficamos por aqui. Até mais. Até mais, boa noite. Boa noite.